Antes de falar dessa vitória espetacular do Fluminense sobre o Vasco, espetacular, vou dar um recado aqui ao Ryan, jogador do Vasco, aquele que fez o sinal lá para a torcida do Fluminense. O Ryan, ele nasceu em 2006. Desde então, desde o nascimento dele, ele viu o Vasco jogar a Série B 5 vezes e também viu o Fluminense vencer uma Copa do Brasil, dois brasileiros, uma Libertadores e uma Recopa. Tá bom, Rian? Um abraço. Vamos lá, gente. Vamos falar do jogo, dessa vitória do Fluminense. Cara, clássico é o Diniz, ele é saco de pancada do Renato mesmo, né? Essa, eu acho que é o 11º jogo entre os dois. O Renato só perdeu um, lá em 2009, 2019. Nunca mais perdeu. Então o Diniz não dá. O Renato ele sabe a forma de encarar o Vasco. E o Renato fez nesse jogo contra o Vasco, o Fluminense fez um bom jogo, passou a maior parte do tempo no campo adversário, pressionando. Claro que teve alternâncias, principalmente no primeiro tempo. Teve um momento que o Vasco foi melhor. Quando o Vasco abriu o placar, o Vasco deu uma subida no rendimento do jogo, deu uma equilibrada, foi até um pouco melhor. Teve uma bola no travessão. Depois o Fluminense tomou as rédeas do jogo. O Fluminense finalizou mais, teve mais posse de bola na maior parte do jogo. Teve um momento ali que deu 50-50 em posse de bola, na metade do primeiro tempo. Depois o Fluminense tomou conta do jogo. E o Renato parece que sabe encarar os times do Fernando Diniz. Pressão alta, linha alta, pressionando a saída de bola, intensidade. Teve o início não foi muito legal, porque eu não gosto do Lima ali no meio de campo. Ele não fez um bom jogo. Também a gente bota na balança que ele está vindo de contusão, está sem ritmo de jogo. E achei estranho a escalação dele, porque um jogador vindo de contusão, sem ritmo de jogo e que não tenha uma intensidade, você coloca num clássico. Eu acho que o Fluminense sentiu, principalmente ali no meio de campo. O Fluminense foi mais pela vontade mesmo de vencer o jogo. Isso, o Fluminense foi irrepreensível. O Fluminense teve vontade de vencer esse jogo do primeiro ao último minuto e foi coroado com um golaço do Guga no finalzinho. Mas o Lima, ele é assim, no pior momento dele, ele acerta um chute de fora da área, ele faz um gol. Nesse lance, o Guga fez um cruzamento. Agora tu me ligando. O Guga deu assistência para a cabeçada do Lima, que o goleiro Léo Jardim defendeu, bateu no peito do Vegete. E é o primeiro gol, espero que seja o de muitos aí do Vegete a favor do Fluminense. Aí o Vegete fez o gol contra, na cabeçada do Lima, numa assistência, num cruzamento do Guga. E o segundo gol do Fluminense foi um chute de fora da área do Guga. Então o Guga participou dos dois gols. Olha que legal. Então vamos lá, vamos esmiuçar, falar tudo que a gente viu nessa partida. Ganso no banco e o René na lateral esquerda no lugar do Fuentes. Não sei se ele quis poupar o Fuentes ou o René recuperou a titularidade, não sei. O Ganso também quis poupar o Ganso. O que passou pela cabeça do Renato com a entrada do Lima? O Fluminense começou melhor, pressionando a saída de bola do Vasco, chance com Serna aos 3, depois teve uma grande chance do Hércules aos 14 minutos. Me preocupou quando ele tirou o Hércules com 32 minutos do segundo tempo. Ele foi à beirada do campo conversar com o Hércules, perguntando se sentia alguma coisa se botou a mão. Então o próprio Renato botou a mão na posterior da coxa. O Hércules falou alguma coisa para ele, o Renato não gostou do que ouviu. Não sei se o Hércules sentiu alguma coisa, é preocupante. Mas teve esse lance dele, ali aos 14, de frente para o gol, ele estou para fora. Aos 20, o jogo ficou equilibrado, como eu falei, 50% para cada um. Aí aos 25 saiu o gol deles. Cara, aquela linha de impedimento ali não me convenceu. 1-0 Vasco, bola parada, o Fluminense tem que ficar atento a essa bola parada, é a segunda vez. Segundo jogo seguido que o Fluminense toma um gol de bola parada, foi contra o Aparecidense e agora contra o Vasco. O forte do Vasco é essa bola parada. Foi um cruzamento no primeiro pau, não sei se um posicionamento errado do Freitas ou do Thiago Silva. Teve uma origem também com o Lima, numa perdida de bola. O Fluminense tem que ficar atento a essas bolas paradas.
Aí aos 25, gol do Vasco, foi o melhor momento do Vasco. Com um gol o Vasco cresceu, melhorou, teve uma bola, um chute de fora da área, que a bola explodiu no travessão. Foi ali, para mim, foi o melhor momento do Vasco. Aí o Lima fez, aí saiu o gol do Fluminense, foi aos 42 minutos, né? Depois teve ali uma trocação, aos 42 minutos, o cruzamento do Guga, como eu falei, o Lima cabeceou, o goleiro defendeu e o Vegete fez contra. Espero um dia ter o Vegete de centroavante do Fluminense, quem sabe na próxima temporada. Gosto muito do Vegete. Aí o Fluminense, interessante, o Fluminense empatou o placar, fez o gol aos 42 e continuou martelando, e foi até o intervalo tentando o gol da virada. Isso foi bem legal. Foi para cima. Isso também se repetiu quando o Guga fez o gol aos 43 minutos do segundo tempo. O Renato fechou a casinha, colocou 3 zagueiros. Ele colocou o Inácio no lugar do Everaldo para fechar a casinha. E o Fluminense continuou. Os 43, 44, o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, o Fluminense pressionando, buscando mais gol. É assim, clássico. Se vence assim. É dessa forma que a gente vence clássico. Sempre no campo do adversário, pressionando, criando chance, mesmo com 3 zagueiros aos 43 minutos, o Fluminense continuou no ataque. Aí vamos lá, daí teve o gol aos 42, 7 finalizações no primeiro tempo contra apenas 1 do Vasco, 56% de posse de bola para o Fluminense contra 44% do Vasco, alternâncias ali, né, durante o primeiro tempo, mas o Fluminense sempre presente e com mais posse de bola. Aí vamos para o segundo tempo. O time do Fluminense voltou mesmo, foi com linhas altas, se manteve pressionando, mesmo com empate, isso é importante. Aí aos 15 minutos ele tira o Lima, que não estava bem no jogo, aos 15 minutos, e colocou o Ganso para organizar esse meio de campo, porque acho que foi inteligente ali, né, nessa entrada do Ganso, porque você pega o adversário já com desgaste do primeiro tempo e início do segundo tempo, começa a aparecer espaço para o Ganso começar a encontrar essas brechas para enfiar a bola. Aos 30, o Fluminense mantém, criando chance, mesmo ritmo, 30 minutos, o Fluminense é melhor do que o Vasco. Serna e o Everaldo. Serna e o Everaldo, eles ficam quebrando a bola no ataque. A bola chega no Serna e não dá sequência. O Everaldo, ele recebe a bola, ele vira de costa para o gol e rola para trás. O Everaldo ele não tem essa facilidade de receber a bola de costa ou de lado, girar em direção ao gol. Ele sempre toca para trás, isso quebra a sequência ofensiva. E o Serna também não consegue vencer os duelos, né? Em velocidade, no drible. Sentimos falta do Keno, que sumiu, não é mais escalado. Aos 32 ele tira o Serna, né? A paciência dele, do torcedor, já estava no talo com o Serna, e coloca o Paulo Baia lá foi na direita? Não, e bota o Paulo Baia lá na esquerda. Paulo Baia aberto na esquerda. Aí ele tira o Hércules, ele teve aquela conversa ali do Renato, também aos 32, essas 2 alterações. Não sei se o Hércules sentiu alguma coisa, aí ele colocou o Riquelme. Gostei disso aí. No meio de campo ele deixou o Ganso, o Martinelli fez uma partidaça. Não reclama do meu menino. Martinelli jogou muita bola, correu muito. Aí deixou o Martinelli, Ganso, aí ele puxou o Arias para o meio de campo. Então o meio de campo ficou com Ganso, Arias e Martinelli. E foi para cima do Vasco. Ali, nessa movimentação do Renato, foi para ganhar o jogo. Aí é para matar o jogo. E deixou o Riquelme aberto na ponta direita. O Riquelme fez o salseiro dele, a movimentação dele, os dribles dele por ali. Interessante isso. Paulo Baia na esquerda, Riquelme na direita. Por aí. Mas ele foi o Everaldo, ele tirou depois. Ele tirou aos 44 minutos. Foi isso, o Everaldo como referência. Os 2 garotos abertos pelos lados do campo. E o Arias no meio de campo fechando com o Ganso. Boa mexida do Renato aí. 40 minutos, o Fluminense continua mantendo a posse de bola, criando chances. Aí aos 43, um golaço de fora da área. O Guga, que não foi só pelo gol, foi pela assistência lá do primeiro gol do Fluminense, e também por toda a partida. O Guga foi peça fundamental do jogo. Ele que entrou no lugar do Samuel, que foi vetado para a partida, por um problema na coxa. Incrível. Um golaço de fora da área aos 43 minutos, gol de clássico para marcar na história dessa partida.
Aos 44, ele tira o Everaldo, coloca o Inácio, fecha a casinha, 3 zagueiros e mesmo assim o Fluminense pressionando e criando chance. Tanto que o jogo acabou com o Fluminense com 17 finalizações contra apenas 7 do Vasco. Agora o Fluminense é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. 17 finalizações contra apenas 7 do Vasco. Mais de 50% de posse de bola contra um time do Fernando Diniz que gosta de ter a posse de bola. Muito legal, coisas muito positivas. Claro que não tem como você ficar 90 minutos tendo mais posse de bola e sendo melhor do que o adversário, ainda mais no clássico. Claro que tem alternância, mas 70%, 80% do jogo estava sob o controle e o comando do Fluminense. Defesa firme, meio de campo sofreu um pouquinho com o Lima ali no meio de campo, né, com a posse de bola, e depois o Fluminense tomou conta da partida. Partidaça, parabéns ao Renato, as alterações, principalmente no segundo tempo, a forma que o Fluminense encarou a partida, a forma que encarou o Vasco e a postura e a firmeza de jogar um clássico. É assim que a gente quer ver o Fluminense jogar. É dessa forma, com tesão de ganhar um clássico. 2-1 em cima do Vasco. Gosto de ganhar do Vasco. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Estou indo nessa.